O nosso convidado de hoje, do Jornal de Ténis Cotivantes, é uma personalidade ímpar do ténis português, Paulo Coelho. Paulo, obrigado por teres aceitado o meu convite. Eu estive a fazer um trabalho de recuperação documental no Clube de Ténis do Porto há uns tempos. Encontrei muitas fotografias tuas, muitos documentos de pedidos da Federação Portuguesa de Ténis para tu poderes faltar às aulas, para ir a estágios das seleções. Tu estiveste nos momentos mais incríveis dos anos 70, 80 do ténis português, é isso? Olha, antes de mais, muito obrigado por esta entrevista, Pedro. É um prazer estar a ter esta conversa contigo. Sim, eu comecei cedo a jogar ténis, com 8 anos. Onde é que isso aconteceu? Eu comecei na Quinta da Conceição. O meu pai ia para lá com um tio meu, eu pequenino, ia passar o meu tempo a jogar na parede. Foi aí que eu comecei e, pronto, e rapidamente o meu pai viu que eu tinha algum jeito e passado um tempo fui para o ténis, comecei no ténis do Porto, nas escolas de ténis do Porto. Clube antigo ainda. No antigo, com o professor Francisco Coelho. Grande professor. Foi o meu primeiro treinador. E meu. E de muitos. De muitos nós. E foi um tempo fantástico. Comecei ali, rapidamente comecei realmente a fazer assim alguns resultados. Fizeste mais algum desporto? Não, só ténis. Só ténis? Só ténis. Apenas de vez em quando para brincar um bocadinho a surfar e bodyboard, mas nada especial. Mesmo quando eras mais novo, não havia desportos que eram mais procurados pelas crianças, dos jovens da tua idade? Não, eu jogava, como todos os miúdos, jogava futebol na escola e tal, basquete, e tinha algum jeito para o desporto, mas o ténis, realmente, quando comecei, foi aquela modalidade que agarrei logo desde pequeno, porque era aquilo que eu gostava de fazer. Quando estavas a dizer que estavas no ténis do Porto, começaste com o professor Francisco Coelho. Quem eram os teus contemporâneos? Lembras dos teus jogadores que depois continuaram a jogar na altura? Sim, na altura tínhamos vários, e depois alguns continuaram comigo a fazer também uma carreira de jogador, como o Paulo Machado, Nuno Marques, portanto era a referência, porque desde muito novo o Nuno era melhor que qualquer um de nós. E depois havia os mais velhos também lá que jogavam, como o Alberto Miguel e José Maria Santiago, e ali uma série de jogadores, mas alguns marcaram-se mais, que acompanharam depois no fundo também a carreira de competição, um pouco. Quando é que começas a ter resultados muito cedo? Quando vais para o ténis do Porto, depois tu és campeão nacional sub-12 em 1982. Eu comecei assim a fazer alguns resultados já com 10 anos. Com 10 anos fui campeão nacional de pares com o Nuno Marques, e depois com 11 anos fui à final do Campeonato Nacional, ainda era o Bombocas, que foi em Troia, e nessa altura perdi com o Nuno na final, e o meu título de sub-12 foi assim foi um título, não é mesmo, como qualquer título, mas o Nuno Marques nesse fim de semana ficou doente. E, portanto, Ou seja, azar dele, sorte a tua, que ficaste campeão nacional. Fui campeão nacional nesse ano sem jogar, mas pronto, foi... Faz parte. Soube-me mesmo muito bem esse título. E foi o primeiro título nacional. Individual. No mesmo ano, com outra figura do ténis, o Nuno Barroca, foste campeão nacional de pares. Fui campeão nacional também com o Nuno, em pares. Pronto, ele era a parte de pares, eu também gostava imenso de jogar. Tive bons resultados em pares ao longo também da minha carreira. Tinha aqueles jogadores que davam muito bem a jogar pares, José Mário Silva, João Couto, e com o Nuno fiz muitos bons resultados com o Nuno Marques. Mas sim, o Nuno Barroca sim, o Paulo Machado também jogamos pares. Isto no sub-12, depois nos sub-14, não foste campeão nacional de singulares, mas foste de pares ao lado do Nuno Marques. Exatamente. Eu nesse ano, nos sub-14, eu perdi com o Zé Mário. Portanto, Zé Mário Silva. Tens bem presente esses resultados. Tenho, sabes? E depois tu tens amigos para a vida, nestas coisas. E Zé Mário, conversamos muitas vezes destas coisas, é um dos meus grandes amigos. E sim, tenho presente exatamente o momento em que perdi com ele, a forma como perdi. Eram jogos sempre muito difíceis, podia cair para um lado ou para o outro. Mas sim, tenho bem presentes esses momentos. E ficou a amizade também? Muito, sim. Tenho grandes amigos no ténis. Eu acho que o desporto acho que faz mesmo isso. Uma pessoa fica com amigos depois para a vida, independentemente de seguirmos ou não a carreira do desporto, são amigos que ficam para sempre.
Continuando aqui no teu palmarés como campeão, portanto, foste campeão nacional de singulares em 82 sub-12 e 85 sub-16, de pares em 82 de sub-12 com o Nuno Barroca, em 84 sub-14 com o Nuno Marques e em 88 sub-18 com o Paulo Machado, de quem já falaste. Neste hiato de tempo, representaste a seleção nacional e foste várias vezes. Joguei as seleções sub-12, 14, 16, 18 e a seleção que era a Taça Galeia sub-21. Só te tiveste pena de não ter jogado Taça Davis? Tive, mas realmente apanhei ali uma altura difícil, porque havia os mais velhos que estavam, o Pedro Cordeiro, o Cunha Silva, e entretanto quem entrou primeiro foi o Nuno Marques, foi aquele que entrou depois rapidamente na Taça Davis, e eu não consegui entrar, nem eu, nem o Zé Mário, não era fácil entrar na seleção. E logo a seguir atrás de nós vêm logo ótimos jogadores como o Bernardo Mota e o Manuel Couto, que... Ou seja, ficava difícil... Ficou muito difícil, ficamos ali naquela situação em que acabei por não jogar a Taça Davis. Cheguei a estagiar com eles, em termos para treinar e tal, mas nunca representei Portugal na Taça Davis. Ou seja, representaste em todos os escalões, até aos Não aos representei. E nos séniores houve um ano na Foz, Campeonato Nacional Absoluto. 91, talvez? Sim, fui à meia-final e perdi nessa meia-final há 5 sets, que na altura perdi 3 sets, mas era há 5 que jogava com o Nuno Marques, e nesse ano o Nuno Marques foi campeão nacional contra o Cunha Silva, na Foz. Muito bem. E era incrível, aquela muralha cheia de gente. Exatamente, não é? foi cheia de gente aquilo. Foi um campeonato nacional muito giro. Falaste aí no teu percurso, nas seleções e também nestes títulos que eu acabei de mencionar. Nesta altura, tu também ias várias vezes ao torneio de Monte Carlo. Jogava muitas vezes também o torneio de Monte Carlo. Comecei a jogar o torneio de Monte Carlo com 11 anos. Para quem não tem noção, aquilo era o expoente máximo. Para nós era muito giro, porque nós jogávamos a parte do torneio durante o qualifying do torneio de Monte Carlo. Portanto, nós apanhávamos aqueles grandes jogadores, grandes nomes, como o Bjorn Borg, que era o meu ídolo, a treinar. E portanto o Borg... Então tu tiveste a oportunidade de estar com o teu ídolo? Tive, eu praticamente acho que todos os dias pedi um autógrafo. Ele sempre simpático, nem se lembrava de mim do dia anterior, mas todos os dias pedi um autógrafo. Era realmente um jogador fora de série? Eu via imensos jogos dele e logicamente até muito tempo à frente, logicamente depois tive outros ídolos, como Pete Sampras, gostava imenso, não é? E hoje em dia, logicamente, para mim é o Federer, é o meu ídolo, mas para mim o ténis foi o Borg, foi aquilo que me marcou pela sua postura em campo. Eu acho que eu sempre tive, durante a minha carreira de tenista, o meu comportamento acho que sempre foi exemplar, portanto eu nunca tive assim nada, nenhum atritos. Eras muito calado no corte, muito low profile. Muito low profile. E pronto, e via também o atleta, porque havia o John McEnroe, que era completamente o oposto em termos de comportamento do Borg, mas também gosto, logicamente, mas o meu ídolo sempre foi o Borg. E falaste em referências, e em Portugal? Quem é para ti, agora a tal provocação, quem é para ti o melhor jogador português de todos os tempos? Para mim, por exemplo, Nuno Marques sempre foi, e como foi o meu rival, entre aspas, porque era muito difícil ganhar, e eu nunca lhe ganhei. E para mim foi um grande jogador naquela altura, e talvez podemos considerar o melhor jogador de todos os tempos. Não, o melhor é ter os melhores resultados. Eu acho que é incrível a carreira que o João fez, incrível os resultados que ele atingiu. Eu sou daqueles que havia muitas vezes as críticas que havia ao João, e eu era sempre aquele que criticaram o que é que ele já fez tanto, e portanto é muito difícil estar naquele nível e manter muitas vezes aquele nível, é muito difícil mesmo. Portanto, o que ele fez pelo ténis é impressionante, mas sim, eu considero talvez o Nuno, para mim, o melhor jogador de todos os tempos. Paulo, falaste aí de alguns jogadores que vieram na geração a seguir e que tu achaste que com valor, e realmente provaram isso, como o Bernardo Mota e o Manuel Couto. Tu, com tantos torneios, tantas viagens, deves ter algumas histórias com alguns deles. Sim, com o Bernardo e com o Emanuel tenho duas histórias muito engraçadas. Com o Bernardo, eu até ainda há pouco tempo, o Bernardo fez um vídeo nos meus 50 anos e me enviou, e
mostraram o vídeo do Bernardo, que eu agradeço. E ele lembrava-se bem dessa história que foi em Israel, em que o Bernardo teve dificuldades no mar. O mar estava assim um bocado agitado e eu fui buscá-lo. Portanto, salvaste-o? Salvei, e sim, mas depois fomos salvos. Eu cheguei lá, mas depois teria dificuldade em regressar com o Bernardo. Mas tive essa iniciativa de ir buscá-lo, mas depois fomos salvos surfistas. Estava muito complicado. E com o Emanuel, foi muito giro em Angola, nossa companhia. O Emanuel também fez um vídeo e também relembrou essa história das baratas, que o nosso quarto era só baratas. Portanto, conseguiram dormir lá? Dormíamos com uma sapatilha lá na cama. Para matá-las? Nossa companhia, sempre todas as noites eram as baratas que nós íamos ouvir. Mas sim, está sempre histórias muito giras. Ou seja, para além da amizade, ficam também estas histórias que depois são recuperadas com o passar dos anos, não é? Muitas histórias. Mesmo no centro de estágio, deves ter histórias. No centro de estágio, muitas. Aquilo era fabuloso. O centro de estágio, acho que não deve haver ninguém que não tenha uma história para contar durante o centro de estágio. Algumas que não se podem contar, mas certamente que muitas interessantes. Sim. Quando tu continuas a jogar, continuas a ter bons resultados, como disseste, estiveste muito próximo de chegar à Taça Davis, chegas ali a um determinado momento em que, apesar de ser outra época, tinhas que optar, ou seguias o ensino, ou então ias jogar ténis. O que é que aconteceu? Eu cheguei, havia ali uma situação que é a parte financeira para se apostar, e era muito difícil arranjar patrocínios para apostar como deve ser numa parte de uma carreira. O meu pai fazia um esforço enorme e houve uma altura que eu deixei de estudar um ano para jogar apenas ténis, e pronto, na altura começava em dezembro com a seleção a jogar o Orange Bowl, Sunshine Cup, e depois voltávamos e eu a seguir fui para o circuito de COSAT na América do Sul. Foi uma experiência boa? Sim, muito boa. Eu gostei imenso de jogar e pronto, mas chega uma altura de decisão, os apoios não eram muitos em termos financeiros, e sim, optei por jogar mais competição nos torneios prize money que havia cá em Portugal, que na altura havia bastantes, hoje em dia poucos, não é? Mas para os atletas eles têm poucos prize money, mas na altura tínhamos muitos, havia realmente um número de alguns jogadores no circuito, um número de jogadores que éramos praticamente sempre os mesmos ali nas meias, final, ganhar, portanto, havia ali como o João Couto. Dava para viver com esse valor? Dava, ganhámos bem nessa altura. Os prize monies eram bastante bons. Pronto, nós estávamos sempre ali naquele nível e joguei muitos anos prize monies. Até que, pronto, depois houve uma decisão que tinha que tomar, que era também começar a trabalhar. Ao mesmo tempo disso tudo, tinha a faculdade, andei sempre na universidade, comecei no Chile, depois Fernando Pessoa, e no curso de Relações Públicas. Mas sim, houve uma altura que tive que tomar a decisão de começar a trabalhar, dar aulas. Foi complicado deixar o ténis? Eu gostava imenso da competição, por isso, quando comecei como treinador numa escola, na altura, convite do Pedro Cordeiro, na altura no Leixões. Ainda passei também algum tempo no ténis do Porto, pouco, e depois também tive o convite do Pedro para ingressar na Academia de João Lagos, em Espinho. E aí sim, foram tempos fantásticos, porque eu estava ligado à parte da competição, como treinador de competição. Foi importante a experiência que tinhas como jogador depois passada aos teus atletas? Ajuda bastante. Tu sabes aquilo que eles vão sentir, aquilo que eles vão passar? Sim, eu acho que conseguia transmitir isso e gostava imenso de os acompanhar. Com que jogadores é que trabalhaste? Eu trabalhei com a Ana Catarina Nogueira. Aquela do Paddle? E lá com o Francisco Neves, foi também muito giro no ano em que ele foi campeão nacional de júnior, já estava com ele, nesse torneio, o Pedro Leão. Sou doutor Pedro Leão, anestesista. Exatamente. E com eles também acompanhei bastante, e eles fui com eles fazer o circuito de COSAT, com o Pedro Leão. Alguma história que te lembres assim engraçada com o Pedro Leão? Com o Pedro Leão e com o Francisco. Algumas, assim que me recordo. Não tiveste um golpe de estado qualquer? Sim. Eu já tinha. Com o Pedro Leão, eu estava e o Pedro estava nessa altura, penso eu, na meia final. Portanto, todos os outros jogadores, quer sejam os que estavam com a Federação, quem estava com o treinador da Federação, o Esther Rebelo.
e houve um golpe de Estado no Equador. Esses jogadores conseguiram sair do país, que o aeroporto, entretanto, foi fechado e já ninguém podia sair do país. E tu e o Pedro lá? Ficamos lá. E, entretanto, andávamos na rua, eu e o Pedro no centro, tínhamos apanhado um táxi e tivemos que apanhar um táxi de volta rapidamente, começou a haver tiroteio. Vocês no meio? Das ruas de Cuenca, que era onde nós estávamos no Equador, e então fomos para o clube e já estavam lá as forças armadas e tal. Então o Pedro ficou na meia-final? E o Pedro perdeu depois jogou, continuou a jogar. Sim. E esse golpe de Estado... Foi rápido. Mas eu penso que nessa noite foi mudar de presidente para aí 2 vezes. E eu ainda falei em direto, nessa altura tenho um amigo meu que é jornalista na SIC, que é o Pedro Cruz, e o Pedro ainda me ligou ao hotel. Tem 22 anos, saiu agora. E o Pedro ainda me ligou para o hotel para eu dar uma entrevista e falei em direto para o telejornal nessa altura. Desse golpe de Estado. Incrível. Mais um momento também. Marcante. Se esquece. Como treinador da Academia de Ténis João Lagos, e depois continuas no ténis ou há um momento em que... Sim, não, eu continuo depois. Houve uma altura nós saímos de Espinho e entretanto fomos para o Clipe. Não eram as mesmas condições que nós tínhamos em Espinho para uma academia de alta competição, e aquilo foi-se perdendo. Eu, na altura, fiquei depois com André Pessoa Dias, com a Quinta da Conceição. E ainda tivemos lá 9 anos. O sítio onde tu aprendeste a jogar ténis? No sítio onde aprendi. Foi muito giro, só que muito limitado. Quer dizer, com 2 campos ao ar livre. Tinha corte coberto, não tinha... Não, e eu tinha a minha atividade já, como vês aqui, da parte da decoração que fazia, então tinha pouco tempo e aquilo era um bocadinho, foi complicado, gerimos toda essa parte durante esses 9 anos, fomos gerindo, fomos aguentando o barco, até que resolvemos finalizar isso, e muita falta também de disponibilidade da minha parte. Nunca houve uma paragem brusca, ou seja, tu sempre ficaste ligado ao ténis, nunca tiveste... Ainda hoje em dia... Ainda dás aulas, não é? Ainda hoje em dia dou aulas particulares de ténis a pessoas que já tinham aulas comigo na Quinta Conceição, e continuamos a dar aulas particulares, alugo um campo em Lessa e vou dar essas aulas. Estou muito ligado hoje em dia também ao pádel. Portanto, comecei... Quando é que começaste? Agora és professor de pádel já há uns anos. Sim, eu comecei a jogar pádel há 8 anos. Um amigo meu, o Ricardo Costa, convidou-me para ir jogar um torneio no campeonato regional com ele. E foi assim que eu comecei. Não tinha jogado pádel nunca, fiz 2 treinos e fui jogar. E realmente foi muito giro. Fomos campeões regionais mais 35 na altura. E depois perdi na meia-final dos séniores, ainda com o Diogo Rocha. Também jogava ténis. Que já na altura já passou para o pádel. E sim, por exemplo, há bocado não referenciei o nome de Diogo Rocha, eram os atletas que eu, na altura, como treinador na academia. Também teve contigo no ténis. Viajei bastante. E depois o Diogo passou para o pádel e hoje em dia é o nosso melhor jogador de pádel, não é? E pronto, e no pádel, assim, dou aulas de pádel em 2 clubes e estou muito na parte do pádel também. No ténis, continuas a dar aulas também no Algarve, não é? No ténis, sim, desde há uns anos, penso que seja há 7 anos, falei com o Pedro dessa situação de Frazão, de ir para o Algarve no verão dar aulas. E continuo até hoje, é algo que eu gosto de passar lá esse tempo. Antes estava 2 meses, agora só consigo estar 1 mês. Estou no mês de agosto a dar aulas. Não é uma coisa que seja fácil, é duro, nós começamos sempre cedo, às 8 da manhã, mas é algo que eu gosto. Hoje em dia criei mesmo nos meus clientes. Fidelizaste o teu grupo de alunos? Sim, tenho clientes que marcam as aulas de um ano para o outro, que vão lá todos os anos, ingleses. Hoje em dia somos amigos, estou no Algarve a jantar à casa deles. Sim, às vezes as fotografias que tu pões com já são... Sim. E gosto imenso de trabalhar ali na Academia de Pedro, ali em Valor, no verão. Paulo, tu és uma família de tenistas. A tua falecida mãe, Dona Arminda, que eu gostava muito, e o teu pai jogava, foi um bom veterano, e a tua irmã, a Bé. Tiveste alguma vez... tiveste pena de nunca terem sido, por exemplo, campeões nacionais para as mistas? Sabes que... Vocês não se estavam muito bem no corte. Mas talvez por culpa minha. Ele nunca foi
nunca fui muito virado para pares mistos. Mas equacionou-se alguma vez isso ou não? Sim, mas acho que não dava resultado. Não dava resultado porque pronto, eu acabava por não ser algo que eu gostasse de jogar mistos. E acabei por não fiz talvez uma outra experiência com a minha irmã. E como é que correu? E, mal. Mal, mas é como digo, talvez por culpa minha. De eu não Vocês começaram-se a dar melhor agora, passados uns anos de... Sim, nós damos muito bem. Não, de melhor não é no sentido de se darem mal, mas dentro do corte é uma coisa, é difícil, não é? Sim. Dentro do corte é muito difícil. Não, e pronto, mas já está, sabes que isso é uma modalidade misto, nem toda a gente consegue jogar mistos. Eu ainda joguei, por exemplo, Taças Famílias também, com o meu pai. Eu também, lá estamos a pôr. Que era uma Era gira, era engraçado. Era uma coisa muito gira. E isso, sempre que havia Taças Famílias, eu ia jogar também com o meu pai. A minha irmã jogava mais do que eu, mas eu cheguei a jogar Taças Famílias com o meu pai. Mas sim, nunca houve assim essa parte, não desenvolveu muito. No ténis passaste por algumas gerações muito importantes para a modalidade em Portugal. Quem foram as pessoas que mais te marcaram no ténis português? Houve pessoas que marcaram, como por exemplo pessoas que fizeram muito pelo ténis, como o Dr. Cordeiro dos Santos, na altura, e eu fui estudar para a Lumen. Nós tínhamos havia sempre esse cuidado com os jogadores de competição, relativamente aos testes, a marcação dos testes. Portanto, foi uma pessoa que fez bastante pelo ténis. O João Lagos, que trabalhei com ele, para a academia dele durante bastantes anos, também acho que foi aquele impulsionador que trouxe muito e ajudou bastantes atletas cá em Portugal. São nomes assim que marcam bastantes. Pronto, relativamente a jogadores, já falamos, mas pessoas assim que tenham feito assim pelo ténis, sim, acho que são as pessoas. Quando jogavas, ainda voltando um bocadinho atrás na cronologia, no Sub-14, tu e o Nuno foram meias finais do Campeonato da Europa de Sub-14, não foi? Sim, jogávamos e foi curioso, nós estávamos os dois no centro de estágio, lá em Blois, que é perto de Paris, e nós íamos jogar os quartos de final contra, penso que era o Butch, que era o campeão da Europa, francês. As no Butch. Sim, e eu e o Nuno íamos para jogar os quartos de final, e havia uma parte perto do centro de estágio, com umas mesas, um bar, e o Butch estava ali completamente descontraído. E eu não estávamos a entender porque é que o Butch estava ali se ia ter jogar os quartos de final. Só que quando chegamos ao clube é que o nosso senador nos veio dizer que nós tínhamos passado porque eles tinham desistido. Então passamos à meia-final do Campeonato da Europa. E foi algo assim também importante. Marco da carreira, não é? Marco, sim. Tive, por exemplo, em Monte Carlo, ao Cata da Faro, cheguei à meia-final, também em Monte Carlo. O Nuno ganhou o torneio, eu perdi com o Grego na meia-final. Mas sim, há bons. Pois há aqueles jogadores que marcam. Os jogadores é que ia-te perguntar isso. Quem foram os jogadores que jogaste que te marcaram mais? Olha, eu joguei com o Ivan Zinabic, com o Krajicek, mais tarde, nos sub-16. Mas, por exemplo, o primeiro jogador assim, que veio atingir uma carreira que eu comecei a jogar foi o Cherkasov. E o Cherkasov... que era a besta negra do Nuno, não era? Sim, nós chegamos ao Campeonato da Europa e o Nuno estava na parte de cima e eu tinha que estar na parte de baixo do quadro. E eu, quando comecei a procurar, fui ter ao Cherkasov, que era aquela série, número 2, acho eu. Acho que o Nuno era, não sei porque, mas o Nuno acho que era o número 1. E o Cherkasov, ok. E na altura fui jogar e comecei a ganhar 2-0, mas depois apanhei 6-0. E o Cherkasov foi campeão da Europa nesse ano e ganhou na final no Marques. Mas curiosamente, o Cherkasov, estávamos num torneio. Ele depois foi ao ténis do Porto jogar o Porto Open. Sim, mas eu nesse ano não estava lá. Mas estive com ele num torneio quando estava a acompanhar o Diogo Rocha. O Porto Cup, desculpa, não foi o Porto Open, o Porto Cup. Eu estava a acompanhar o Diogo Rocha num torneio em Itália, num circuito, e num dia que nós tínhamos dividido o corte, chegamos lá, era o Cherkasov, que estava a dividir o corte, que estava a jogar, já mais tarde. Final. E entretanto, eu no final do treino, estávamos ali fora, disse que eu já tinha jogado com ele. Ele perguntou-me onde, e eu disse, e ele, sim, eu joguei na primeira ronda com um português e joguei na final contra o Nuno Marques. E eu era o português da primeira ronda. E ele, perguntei-lhe,
mas olha, tu com uma carreira dessas, como é que tu te recordas que no Campeonato da Europa jogaste com um português? Ele, porque foi a minha primeira grande vitória fora do meu país. Olha. E então, A ti? De Cherkasov, Sim, sim. da Europa, e portanto eu recordava-me exatamente. E depois estivemos ali estas semanas todas ali do circuito, foi muito engraçado. Ele ia sempre jogar, gostava de ir para lá com a família, e ele já estava como treinador, tinha uma academia em Moscou, mas ia sempre jogar este torneio ali na Catânia, ali toda a parte da Sicília. Como é que tu vês o ténis do teu tempo e o ténis de agora, Paulo, em Portugal? Isto evoluiu, nós hoje em dia temos aí um leque de jogadores. Quando se fala numa viagem que antigamente vocês iam, por exemplo, de carro, para Monte Carlo, ou sim, buscar. ia de carro, agora, e procurar uma viagem era uma coisa. Não. Hoje em dia vais ao telemóvel e marcas uma viagem. É muito mais fácil e realmente têm aparecido muitos jogadores com um nível impressionante. Acho que o ténis evoluiu e ainda bem. Nós hoje em dia conseguimos ver o ranking e conseguimos ver ali uma série de nomes de jogadores, mesmo que sejam em 400 ou 600, mas não se via muito disso antes, hoje em dia, e temos bons jogadores em todas, e nos miúdos, temos miúdos. E sabes que não tenho acompanhado tanto toda a parte das camadas jovens dos miúdos. Tens o teu sobrinho? Tenho o meu sobrinho, vou falando muito com o João Couto também, da filha dele, que tem feito grandes resultados, porque estou mais inserido agora até mais no paddle. Daí as camadas jovens têm. Falaste em miúdos, tu tens duas filhas. Ainda jogaram. Elas começaram ambas a jogar ténis comigo. A Marta, a minha mais velha, depois foi para o vôlei. Foi a Marta que foi para o vôlei ou foi? Não, foi a Kika. A Kika que foi para o vôlei. A Marta chegou a treinar no Boa Vista, entretanto hoje em dia é nutricionista. E a Kika depois foi para o vôlei, porque ela não gostava de competição individual, foi para o vôlei. E hoje em dia está no paddle. É uma das minhas alunas. Mesmo assim, o importante é que fizessem desporto e que façam desporto. Esse talvez é muito importante. Quando as minhas filhas disseram que não queriam ténis, assim, pronto, eu gostava que elas seguissem mais ténis, mas o importante para mim é que elas façam desporto. Seja ténis, seja vôlei, seja natação, acho que é fundamental fazer desporto. Paulo Coelho deixou o ténis, deixou o pádel, digamos assim, em termos de competição, continuas a dar aulas de ambas as modalidades, e agora o que é que o Paulo Coelho faz? Ou há algum tempo já? Olha, eu faço há algum tempo, a parte comecei com o gosto com o meu pai, que o meu pai esteve ligado à parte dos tecidos, de decoração, e eu sempre acompanhava as feiras, coisas do meu pai, e pronto, ganhei esse gosto. Entretanto, quando houve uma altura, um amigo meu convidou-me para fazer uma parceria com a empresa dele, ele fazia construção, remodelação, e eu montei um escritório na empresa dele, na parte da decoração. E comecei assim aos poucos, sem ter nenhum curso, no fundo, comecei, mas também tinha o gosto da parte da decoração, já há muitos anos, e as coisas foram crescendo. E daí aparece um trabalho, depois é o passa-palavra, e comecei a entrar muito mais nesta área da decoração que eu adoro. Portanto, hoje em dia faço remodelação e decoração. Portanto, é quase chave na mão. Ou seja, dão-te uma sala, por exemplo, e tu fazes uma casa. Faço o projeto todo e faço a decoração toda de uma casa, de uma loja, o que for. E faço pelo país todo. E como é que se chama a tua empresa? É Paulo Coelho Design de Interiores. Muito bem, eu acho que agora podemos criar aqui o querido mudei a casa, pode ser Paulo muda-me a sala. Exatamente, ou isso é o quarto. Não é? E é uma área muito gira, pronto, como estás a ver, estou aqui já no meu escritório, tinha sido prevista até esta entrevista na Quinta da Conceição, que foi onde comecei, mas com o tempo como está, não foi possível. Mas tem todo sentido ser aqui nesta sala, onde eu realmente passo muito do meu tempo a trabalhar. Paulo, o ténis, esta parte é muito importante. Tu falaste há pouco na amizade que criaste com muita gente do ténis, falaste José Mário Silva, que era um adversário, mas que ficou um amigo. Era um dos grandes rivais que eu tinha e hoje em dia uma pessoa que considero como um dos meus melhores amigos. Vais sempre recuperando estes amigos que fizeste para a vida no ténis, vais falando com eles e vão-se recordando destas histórias? Falamos sempre e marcamos sempre possível. Por exemplo, no caso do Zé Mário, quando vou a Lisboa, ou quando eu estou no Algarve, ou quando ele vem cá,
Marcamos sempre algo para falar e rimos sempre. Há coisas fantásticas, histórias fantásticas. João Couto, sempre que estamos, é sempre uma risada, estamos sempre a lembrar. E foi muito giro, porque, sabes, nos meus 50 anos, há muitos meus amigos que me rodeiam, muitos não acompanharam muito essa minha vida de tenista, né? E ao ouvir as histórias, vídeos do Marques, do Zé Mário, do Bernardo Mota e Manuel Couto, uma série de amigos ligados ao ténis, eles realmente viram que realmente isto são amizades para a vida, quer dizer, eles contarem histórias, bom, mas há também histórias que nós temos no circuito na América do Sul, portanto são amigos, Francisco Tavares, são tantos, que não se pode esquecer, mas são muitos, Pedro Pereira, histórias fabulosas e são amigos que ficam para sempre, sem dúvida. Paulo, parabéns pelo que fizeste pelo ténis. Eu acredito que com a tua experiência um dia ainda te vem buscar para dares o teu contributo ainda mais a esta modalidade e obrigado. Obrigado, Pedro, por esta oportunidade.